Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso hoje. Boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai explorar a fundo os textos originais de Gênesis capítulos 15 e 16. E olha, é simplesmente fascinante observar como essas passagens detalham promessas divinas absolutamente monumentais, mas que acabam se chocando de frente com conflitos humanos mega complexos e até bem confusos. A nossa missão aqui é desvendar essa narrativa passo a passo, capturando toda a essência dessa história milenar, tá? Para começar, fica aqui uma provocação das grandes. Como exatamente a pressa humana altera o rumo de uma promessa? Isso prepara o terreno perfeitamente para o que a gente vai ver. Nós estamos prestes a analisar uma narrativa onde a humanidade daquela época lida com um desafio que, vamos combinar, é super universal. A dificuldade de manter a paciência e a confiança enquanto a gente aguarda o desenrolar de eventos gigantescos. Então, avançando para o início do capítulo 15, a gente se depara com a visão e as estrelas, que é a base da promessa divina. Uma voz divina promete ser um escudo, uma proteção para Abrão. Mas ele, de forma bem humana, questiona. Afinal, como ele ia acreditar numa promessa de futuro se ele continuava sem filhos? O único herdeiro dele na época era o seu mordomo, Eliezer de Damasco. É aquela angústia que quem não está vendo as coisas acontecerem, sabe? Mas aí a resposta que ele recebe é simplesmente majestosa. O relato nos diz que Abrão é levado para fora da tenda para ouvir o seguinte: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Pensa no impacto disso. É um momento de proporções literalmente cósmicas. Uma garantia visual ali na hora de que a descendência dele sairia das suas próprias entranhas. E o ponto central dessa passagem toda é a reação do Abrão. O texto faz questão de registrar um fato muito simples, porém poderosíssimo. Ele creu. Saindo agora daquela dimensão imensurável das estrelas, a narrativa nos puxa de volta para a Terra, para o ritual da aliança. É aqui que a gente entra na concretização física de um compromisso muito, muito palpável. E olha, o processo é bem visceral, algo muito comum no mundo antigo. A instrução determina passos exatos. Abrão precisava reunir 3 animais bem específicos: uma bezerra, uma cabra e um carneiro. Ele corta esses animais ao meio e posiciona as partes de frente uma para a outra. Ao pôr do sol, a narrativa conta que um sono super profundo, seguido de um pavor sombrio e de muita escuridão, cai sobre Abrão. É nesse clima tenso que símbolos misteriosos, que o texto descreve como um forno fumegante e uma tocha de fogo, passam por entre as metades daqueles animais para selar o pacto de forma definitiva. Só que bem no meio desse sono denso, uma profecia um tanto sombria revelada, girando em torno de um número bem exato, 400. A voz revela a Abrão que a descendência dele seria peregrina e eventualmente reduzida à escravidão numa terra estrangeira. Eles sofreriam aflição por exatos 400 anos. É tempo à beça. No entanto, a mensagem também traz uma garantia. A nação opressora seria julgada e o povo de Abrão sairia de lá com grandes riquezas. É, na verdade, um roteiro temporal que vai atravessar séculos inteiros. E então, o tempo passa. Chegamos no conflito de Sarai. 10 anos se passaram desde que Abrão chegou à terra de Canaã. E imagina só o peso, a dor mesmo, da ausência de filhos recaindo inteiramente sobre Sarai, após uma década inteira de espera. Esse trecho do capítulo 16 captura perfeitamente um traço bem complicado do comportamento humano. Quando a gente é forçado a esperar muito tempo, a gente tenta dar o nosso jeitinho, criar nossas próprias soluções. Sarai, desesperada, decide oferecer a sua serva egípcia Agar a Abrão. Mas, como era de se esperar, essa tentativa quebra completamente a harmonia da casa. A Agar concebe e a Sarai, no estalo, se sente desprezada pela serva. Consumida pela frustração, ela joga a culpa no Abrão e começa a afligir a Agar de uma forma tão intensa, tão dura, que o ambiente fica insustentável. E a consequência trágica e direta disso tudo, a fuga desesperada de Agar para o deserto. O que nos leva ao encontro no deserto. A gente acompanha agora a jornada super solitária da Agar, que está ali buscando refúgio perto de uma nascente de água, no ambiente árido a caminho de Sur. E é justamente nesse isolamento total que o relato introduz um momento que é profundamente íntimo. A intervenção acontece através do anjo do Senhor, que faz uma pergunta perfeita para trazer Agar de volta à realidade. Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Com essa pergunta, o anjo basicamente obriga que ela pare e reconheça do que ela está fugindo.
Ele diz para ela voltar, sim, mas ampara essa instrução que é super difícil com uma promessa gigante, a de que a descendência dela também será multiplicada além da conta. Na sequência, o anjo já traça todo o destino da criança que está no ventre dela, o Ismael. É um futuro que vai ser marcado por uma independência inabalável. Ele diz que Ismael será um homem feroz, cujas mãos estarão contra todos e as mãos de todos contra ele. Ele viveria num estado de constante tensão, batendo de frente com os irmãos. Ou seja, o texto já adianta aí o tom de conflito interpessoal intenso que vai permear a vida desse descendente. E aí, todo esse diálogo deságua no clímax emocional da Agar. Preste atenção nisso. Pela primeira vez em toda a narrativa, uma serva egípcia, sozinha e fugindo pelo deserto, dá um nome ao divino. Ela chama Deus de El Roi, fazendo essa constatação que é lindíssima. Tu és o Deus que me vê. Por causa dessa experiência tão forte de amparo, de ser vista de verdade, aquele local ganhou o nome de Poço de Bir Laai Roi. É de arrepiar, né? Caminhando agora para o desfecho deste relato, a gente vê o nascimento de Ismael e como essa promessa toda segue em curso, ganhando forma. A narrativa nos informa que Agar, de fato, volta, cumprindo a instrução lá do deserto, e o menino nasce, recebendo do Abrão o nome de Ismael. E aqui o texto original entrega um marcador de tempo fundamental. Abrão tinha exatamente 86 anos. Então, com a chegada desse filho, que é fruto direto do esforço e do desespero humano, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. E agora? O que vem a seguir na linha do tempo dessa aliança, em evolução? Como é que aquela promessa grandiosa lá do começo, de uma família numerosa como as estrelas, vai continuar se desdobrando a partir daqui? Essa é a grande questão que fica no ar.